Caros amigos, iniciamos agora a apresentação de um novo vídeo sobre a série A Guerra da Ucrânia em 2022, continuando a examinar a guerra econômica, né? Esse é o quarto vídeo sobre esse assunto, né? Lembrando dos fundamentos da nossa apresentação. O primeiro é que uma mentira dita 1000 vezes transforma-se numa verdade. Esta é uma afirmação, na verdade, de Adolf Hitler, né, que foi incorporada, digamos assim, que foi falada várias vezes pelo seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels. E nós vivemos num mundo onde isso se verifica. Os jornais, né, os grandes jornais e a grande mídia em geral, a Rede Globo, a Rede Bandeirantes e outros, etc., né, o noticiário que elas trazem da guerra na Ucrânia é inteiramente falacioso, inteiramente mentiroso. Isso, talvez a gente não possa culpar essas agências de notícia. Por quê? Porque elas não produzem os noticiários que elas apresentam, né? Pouca coisa é elaborada por elas mesmas, quer dizer, tem aquelas notícias que são feitas pelos seus jornalistas, mas a maioria, né, no caso das relações internacionais, é sempre transcrição do que as grandes agências de notícias, como a Reuters e outros, né, a United Press, trazem. Então, elas apresentam notícias que são falsas, porque essas agências são comprometidas, né? Não com a verdade, mas com os interesses norte-americanos, interesses da Europa, que são hoje inimigos da Rússia, não? Bem, só que nós vamos lembrar, né, uma coisa que foi, na verdade, dita por... nós colocamos aqui uma frase de Jesus, mas, na verdade, tem uma série de filósofos, a começar, por exemplo, né, por Platão, que trouxeram a ideia de que nós somos capazes de conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade através da razão, né? Como vai dizer Platão, né? Nós participamos da divindade pela razão. E a razão é o uso da razão, do raciocínio, que faz com que nós cheguemos à verdade, né? Então, nós trouxemos a frase de Jesus, né, que está em João, capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade vos libertará. Isso, nós vivemos num mundo de ceticismo, né, no qual um grande número de autores, né, dizem que nós não temos acesso à verdade, né? É muito interessante, né? Como que se pode saber sem conhecer a verdade, dizendo que você não tem acesso a ela, né? Isso é uma afirmação contraditória. Se nós não temos acesso à verdade, nós já a conhecemos, porque nós sabemos que ela é incognoscível. Mas isso é uma discussão que nós vamos realizar aqui, né? E qual o caminho da verdade? O caminho da verdade é a dúvida metódica, né, que foi apresentada aí que foi trazida, né, na discussão filosófica por Descartes, né? Então é isso, nós temos que duvidar de tudo, todas as notícias, tudo que a gente enfrenta na vida, nós temos que duvidar. E aí usar a nossa razão, processando as informações que a gente tem para saber o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. E o caminho de continuar na ignorância é o caminho dos 3 macacos chamados ditos sábios, que diz sábios não tem nada, né? Que é não veja, não diga nenhuma coisa ruim, não ouça nenhuma coisa ruim e não veja nenhuma coisa ruim. Ora, nós temos que ver tudo, né? Nós temos que perceber tudo, né? A não ser que nós queiramos ser como aqueles que não sabem, né? Escutar o pastor falou, o padre falou, etc. E aí fala a bobagem que escutou, né? Que não submete nada ao escrutínio da razão, tá certo? Então, são os 3 macacos alienados, nós não podemos ser assim, né? Então, vou fazer um resumo, né,
da trajetória da guerra, né? A guerra não começou em 2022, no ano passado, né? Ao contrário do que se pensa, ela não começou no dia 24 de fevereiro de 2022, quando foi lançada a Operação Especial, tá certo? A guerra da Ucrânia começou em abril de 2014. Quando? Né? Depois que os oblastos, oblastos são na Ucrânia, são as províncias, tá certo? Não é lá, a Ucrânia não é um país, não é uma federação. Como o Brasil tem estados, lá tem províncias, né? Depois que os oblastos, as províncias de Donetsk e Lugansk, declararam sua independência de Kiev. Kiev é a capital, ou Kiev, né? Capital da Ucrânia, né? Seguindo o exemplo da República Autônoma da Crimeia e da cidade de Sebastopol, que após um referendo foram reintegrados à Rússia em 18 de março de 2014. Bom, o que aconteceu? Que essa decisão da Crimeia, né, do governo da Crimeia, foi consequência da Revolução de Maidan, Euromaidan, que foi um golpe de Estado, né, patrocinado por Washington e pelos países da Europa Ocidental, né, uma revolução colorida, né, que substituiu, derrubou o presidente Yanukovych, né, eleito de uma eleição, como o Lula foi eleito no Brasil, e no Brasil tem uma tentativa de golpe, né? Lá teve um golpe, e um golpe bem sucedido, né? Substituiu-se o presidente eleito quem assumiu foram pessoas vinculadas a movimentos fascistas, né? Nazistas, que foram movimentos tradicionalmente nazistas, né? Vinculados à OUN, Organização, né, Ucraniana Nacionalista, que foi um movimento fascista, né, que nasceu aí no final da década de 20, início da década de 30, e que foi responsável por muitas mortes, muitos massacres na própria Ucrânia, né, e que essa turma que continua aí foi que tomou o poder, né, na Ucrânia, e continua no poder até hoje, né? O presidente eleito, né, Viktor Yanukovych, fugiu para a Rússia, né, na noite de 21 de fevereiro para 22 de fevereiro de 2014. E aí, né, a Rússia, né, as tropas russas que estavam na base de Sebastopol, que era uma base arrendada da Rússia à Ucrânia, né, aliás, pela Rússia, né? Essas tropas impediram que os nazistas penetrassem na região, na Crimeia. E aí a Crimeia fez um plebiscito, né, e optaram pela incorporação na Rússia, e a Rússia aceitou. Só que a Rússia não aceitou, né, a incorporação desses dois oblastos que se tornaram repúblicas independentes, né? E aí, o que aconteceu, né? As tropas, a Guarda Nacional da Ucrânia, as tropas ucranianas, né? Incorporando batalhões declaradamente nazistas, né? Como a Aitar, o batalhão de Azov, né? Atacaram, né? Essas repúblicas que mobilizaram a milícia popular, né? Na verdade, com armas que eles conseguiram dos próprios militares ucranianos, né? Os primeiras tropas que foram para a região chegaram lá e viram que, não vou ficar, igual se uma parte do Brasil tivesse declarado sua independência, aí você manda o exército brasileiro lá e as pessoas que foram para lá no exército brasileiro chegam lá, confraterniza com a região, com o pessoal da região, fala assim, eu não vou combater vocês, não, vocês resolvem isso politicamente e deixam as armas lá. Foi isso que aconteceu. E essas regiões, né, essas repúblicas independentes, com a ajuda russa, isso é muito importante, né, contra-atacaram e derrotaram as tropas ucranianas, né. Isso tem, esse mapa aqui mostra, né, que eles já haviam, na verdade, perdido as tropas ucranianas, né, atacaram, né, e
conquistaram grande parte dessas repúblicas, mas finalmente essas repúblicas, ajudadas pela Rússia, né, contra-atacaram e derrotaram, tá certo? E aí o novo presidente ucraniano, né, que havia sido eleito, mas havia sido eleito, é igual o Temer não, o Bolsonaro. Bolsonaro foi eleito no Brasil quando você já tinha derrubado e prendido o Lula, né? A mesma coisa foi na Ucrânia, né? Na Ucrânia não se prendeu, mas se proibiu o partido principal partido de oposição, partido das regiões. Ele não concorreu, não participou da concorrência, porque se concorresse ganhava. Então, ele foi excluído do jogo democrático. Aí ganhou os partidos que sobraram, né? E elegeram o Petro Poroshenko, né? E ele assinou um acordo, né? Quando as tropas ucranianas haviam sido derrotadas, né? Então a Ucrânia assinou um acordo, que foram os acordos de Minsk, foram dois, né? O segundo, que é o mais importante, né? Foi um acordo patrocinado, né, pela Rússia, a Alemanha, a França e a Organização para a Segurança da Cooperação da Europa, né, europeia, né, que é uma instituição da União Europeia. Então, ou seja, e isso patrocinaram o quê? O que ficou? E esse protocolo, do chamado Minsk II, tornou-se lei internacional pela Resolução 2202, do Conselho de Segurança da ONU, tá certo? De 12 de fevereiro de 2015. Então ela tornou-se lei internacional de cumprimento obrigatório e não foi cumprida. Aliás, uma das patronas, né, a ex-chanceler da Angela Merkel, né, da Alemanha, declarou no ano passado, né, em 2022, que, né, ela assinou o acordo de Minsk, né, mas aquilo era apenas para ganhar tempo para a Ucrânia se armar. Então isso foi uma farsa. Aliás, a mesma coisa declarou o ex-presidente da França, né, que também assinou o acordo na época, né? Então isso aí foi uma farsa, né? E aí farsa, né? E a Ucrânia, o que ela fez? Né? Primeiro abandou o status de país não alinhado, o que havia sido uma condição para que ela se separasse da Rússia quando houve a dissolução da União Soviética pelo presidente Boris Yeltsin, né? Então, que não foi um colapso da União Soviética, como diz a imprensa aí falsamente, né? Isso é uma farsa e um mito, né? De 2014 a 2021, os Estados Unidos doaram 2,5 bilhões de ajuda militar para armar a Ucrânia, né? Incluindo o treinamento de forças armadas ucranianas, inclusive os batalhões neonazistas, né? A Ucrânia passou a gastar... E aí, essa foto que nós temos aí, essas tropas são um desfile militar, né? E aqui, vê que são tropas diferentes, com cores diferentes, né? Várias desfilaram aí tropas de vários países da OTAN, como, por exemplo, né, tropas dos Estados Unidos, tropas da Polônia e de outros países. Então, a Ucrânia, na verdade, foi incorporada à OTAN, que armou e treinou as suas forças armadas, né? Então, a Ucrânia passou também a gastar 3% do PIB com as forças armadas, o Brasil não gasta 1%. Então, foi um esforço muito grande para se rearmar, né? Em 19 de 2 de 1922, o presidente Zelensky, que é o presidente atual da Ucrânia, né, ameaçou revisar o Estatuto de Estado Não Nuclear, ou seja, produzir armas atômicas. É isso que ele anunciou, né? A produção de armas e munições cresceu extraordinariamente em 2021, né? E os Estados Unidos se recusaram a rejeitar a entrada da Ucrânia na OTAN.
A Rússia falou, olha, nós não aceitamos que a Ucrânia entre na OTAN. Então, vamos fazer um compromisso, está? Um compromisso que ela não vai entrar. Os Estados Unidos não, isso é um direito do país, quer dizer, é um direito de um país, né, entrar numa organização militar que é contrária ao seu próprio país. Isso não pode, velho. Isso não pode. Ué. Contrária à Rússia, né? Quer dizer, você vai à Ucrânia, né, que faz fronteira com a Rússia, e entrar na OTAN, uma ameaça à Rússia, não. Isso não pode, isso não é direito de ninguém ameaçar ninguém, não, né? Então, bem, e mais importante, né, que no início de 2022 ficou claro que a Ucrânia estava se preparando para atacar, tá certo? Ela tinha construído uma que ainda hoje está em operação, né, isso que tem permitido ela resistir aos ataques russos, né? A Ucrânia prepara-se para atacar, né? Construiu uma rede que está aí, isso aí é um bunker, né? Isso aqui é um bunker, né? Uma rede de defesa, né? Isso é um bunker, uma linha Maginot, não do tamanho da força da linha Maginot, mas uma linha muito poderosa, né? Com bunkers, né? com dentes de dragão, que são esses triângulos aqui de cimento, né? Eles são colocados para um tanque, o tanque não passa aí, porque se ele tentar passar por cima, ele sobe e fica espetado, né? Não consegue passar, né? Fica preso ali, né? Aqui tem rede de arame farpado, né? E entre as duas coisas, né, tem um campo de minas. Então é uma linha poderosa, tá certo? É uma linha poderosa, né? Concentra de 60 a 120 mil homens, ou até mais, né? Tropas na linha de contato, tá certo? Aumentou o bombardeio das posições das tropas separatistas das cidades perto da linha de contato a partir de janeiro de 2022. Aqui está errado, 2022, né? 22. É importante dizer o seguinte, né, que a guerra nunca acabou, porque, para você ter uma ideia, né, desde 2014, depois foi assinado os acordos de Minsk, até 24 de fevereiro de 2022, morreram 14 mil pessoas por combates, porque a Ucrânia nunca aceitou o acordo com as repúblicas separatistas, que previu o quê? Previu uma coisa simples, né? Essas repúblicas continuariam na Ucrânia, mas como repúblicas independentes, com grande autonomia interna, né? E a Ucrânia se transformaria numa federação, O Brasil é uma federação, não é tanto independente como foi acordado nesse acordo de Minsk, né, como teria sido. Mas no Brasil, por exemplo, durante a Covid, ficou claro, né, quem fez o combate à Covid não foi o governo federal atrapalhou, né, foi um genocida, uma política genocida do presidente Bolsonaro, né? O que nós tivemos foi, por exemplo, o governo de Minas, o governo de São Paulo, que saiu na frente, né? Ele próprio contratou vacinas, ele incitou uma campanha massiva de vacinação. Foram os governos. O governo que não fez isso, né, que foi o governo da Amazônia, do estado da Amazônia, né, deu aquela crise de mortes, né? Que nós vimos na televisão, né, aquele grande número de mortes ocorrendo porque o Estado resolveu seguir a política do governo federal. Mas então, essa independência da política é que, mais do que nós temos no Brasil, né, é o que estava previsto nos acordos de Minsk. Isso não foi. Não, nós queremos impor a essas repúblicas, cuja população não aceitou, né, o governo nazista, né, um governo de fascistas, né, nós queremos, nós somos. Por que não quiser? Porque são fascistas. Hoje, não tem fascista. Tem fascista na Ucrânia, como tem todo mundo. Isso é uma mentira danada, porque a diferença é que
na Ucrânia, o governo é composto por fascistas, por nazistas, né? Essa é a verdade, né? Ah, mas o presidente é um judeu? Mas isso foi uma concessão que os nazistas fizeram. Por quê? Porque quem sustentou os nazistas foi uma pessoa inteligente, né? Um dos milionários, né? O Brasil é cheio de plutocratas, milionários, lá também, né? País capitalista, isso não pode ter estatal, mas pode ter gente que tem empresas colossais, né? Que são verdadeiros czares das suas empresas, né? São verdadeiros imperadores, né? Então, isso é chamado plutocracia, né? Nós não vivemos num regime realmente democrático, nós vivemos num regime plutocrata, né? Quem manda são os grandes bancos, as grandes empresas. A mesma coisa ocorre na Ucrânia, né? Nos Estados Unidos, na Ucrânia, na Rússia, né? Então, o que acontece é o seguinte, né? Um dos grandes milionários, né, bilionários ucranianos, né, o judeu, ele que financiou, né, as organizações nazistas. E aí, né, como você está recebendo dinheiro de um judeu, você não vai brigar com ele, né, porque aí você perde sua fonte de renda, né. Então é essa a explanação, né, e foi o mesmo que patrocinou a eleição de Zelensky, né. Então isso é assim que se explica esse paradoxo, né, que nós temos um judeu, que nós temos um presidente judeu num país cujo governo é nazista, né? Então isso foi uma concessão feita, né? Exatamente. Todo regime político faz concessões, né? O Hitler fez várias concessões para chegar no poder. Depois que ele chegou no poder, pouco a pouco foi acabando com todas elas, né? E se transformou num ditador absoluto, né? Mas isso levou tempo, né? Então, e aí, né, aí as fontes russas dizem o seguinte, né, que os ucranianos pretendiam, o Serviço de Inteligência russo disse que os ucranianos iam lançar uma grande ofensiva, né, para esmagar os países, essas repúblicas separatistas de Lugansk e Donetsk no dia 25. Tanto assim que os bombardeiros se intensificaram geometricamente na segunda metade de fevereiro. E a Rússia havia avisado que se houvesse um ataque ucraniano, tá certo? Putin havia declarado assim: se as forças ucranianas atacarem as repúblicas separatistas, será o fim da Ucrânia. Isso que ela falou, ele falou, será o fim da Ucrânia. E aí, né, houve o lançamento da Operação Especial, né, que envolveu, né, isso aí tem as linhas de penetração das tropas russas, né? Eu pensei que iniciou como uma blitzkrieg, né? Guerra relâmpago. Eu pensei que a guerra muita gente pensou que a guerra ia demorar muito pouco. Bom, só que, né, depois houve uma série de fatores, né, que nós vamos falar, e nós já falamos em vídeo anterior, né? A guerra mudou e hoje, né, o que há o que tem, né? O que tem isso aqui está o mapa da Ucrânia, né? O mapa da Ucrânia e aqui as regiões sob controle russo, né? Que são esses laranja, né? Mais para vermelho, para roxo. E essas áreas azuis, essa área aqui de cima, né? Essa área aqui, essa área aí foi, né, que está nesse acabar isso aqui. Bem, essa área vermelha, área azul, né,
foi retomar. Isso era uma área que tinha sido ocupada por tropas russas e que foi retomada, né, em setembro de 2022. Né? Essa foi a contraofensiva. Os russos tinham só 2.000 soldados nessa região e aí os ucranianos atacaram com mais de 15.000 e aí não teve jeito, né? Os russos recuaram. Eles podiam ter resistido, chamado suas reservas, etc., mas não fizeram, não fizeram, né? Então, isso foi uma... E além disso, né, teve essa aí a área de Kharkov, né? E tem a área que é de Kherson, que é a área... Essa área aqui, a história é diferente, né? Entre esse azul e o rosa, aí passa um rio, né, que é o rio Dnieper, que é o maior rio da Ucrânia, né, um grande rio. Né? E tinha uma hidrelétrica, né, que estava sendo atacada pelos ucranianos. Né? E os russos, o exército russo falou o seguinte, pensou o seguinte, isso foi declarado, né? Ora, se eles destruírem essa hidrelétrica, né, a água vai inundar a região toda. E aí vai ficar extremamente custoso para a gente abastecer as tropas russas que estão do outro lado do rio, né? Tá certo? Vendo aqui, né, do lado esquerdo, né, do rio, né, e nós vamos ter que abastecê-lo com helicópteros, por quê? Porque a água vai virar inundada, então com barcaças, né? Não tem jeito de passar. As pontes vão ser todas levadas pela enchente, né? Ou submersas pela enchente, então não tem jeito. Tem jeito, mas extremamente custoso, né? E, além disso, nós temos que abastecer a população. Então, o que eles fizeram? Eles evacuaram a população, quem quis sair, muita gente não quis sair, ficou na região, né? E depois fizeram a retirada em 3 dias, né? Isso foi apresentado como resultado de uma contraofensiva ucraniana, não foi, né? Mas então, é isso que houve, né? Aqui, bom, outra coisa importante, né, que além da guerra, né, você teve a guerra econômica, né? Os países ocidentais, Estados Unidos, mas principalmente os países da União Europeia, né, também o Japão, Austrália, Coreia do Sul, os países do Sudeste Asiático, né, alguns deles, né, seguiram essa política, né, mas os principais fizeram uma política de sanções, foram os países da União Europeia, tá certo? Isso é a guerra econômica que nós estamos comentando. Então, e nós já comentamos em vídeo anterior, né, várias sanções, né? O sequestro das reservas cambiais, 300 bilhões de dólares que estavam depositados nos Estados Unidos, né, e nos países da União Europeia, né, foram sequestrados, né? Se desconectou o sistema russo e o sistema financeiro russo do SWIFT, que é o sistema que permite os pagamentos internacionais entre bancos e entre instituições financeiras no âmbito internacional, né? Houve o fim das operações internacionais dos cartões de crédito, das bandeiras americanas, né, internacionais, Visa, Mastercard, etc., né? Se vetou a negociação de títulos da dívida pública, esperando que isso causasse um default, né, uma crise de confiança no rublo. Só que os investidores internacionais compreenderam, né, que isso não era, os russos não estavam, e os russos pagaram, né, continuaram pagando em rublos, né? Então, se você quisesse receber, você não ia receber em dólares ou em euros, você ia receber em rublos, né? Houve o corte do fluxo do gás russo para a Europa, né? Primeiro cancelamento da chamada Nord Stream 2, né, que era um projeto conjunto, né, que a Merkel, a mesma chanceler que havia assinado o acordo de Minsk, né, os acordos de Minsk, né, na verdade feito uma farsa, né, porque ele não queria que o acordo era só para permitir que a Ucrânia se armasse, como se armou, né, de 2014
até início de 2022, né? Então, ela havia convencido Putin, né, como ela assinou o acordo de Minsk, né, aí o Putin falou assim, não, essa pessoa é confiável. Aí a Alemanha e a Rússia construíram um novo gasoduto, que já tinha um, que é chamado Nord Stream 1, né, que passava, o Nord Stream, que passa, né, porque ainda está lá, embora tenha sido sabotada. Que saía da Rússia e passava ao longo do Mar Báltico, chegava até a Alemanha. E fizeram o segundo, né? Mas aí ele não entrou em operação por causa do início da guerra, né? Outra coisa, né? Houve uma redução das importações de gás pelos países europeus, né? Um corte drástico, né? E finalmente uma sabotagem, isso é uma operação de sabotagem. Hoje nós sabemos que ela foi patrocinada, foi organizada pelos serviços de inteligência norte-americano, por ordem do Biden, sem o apoio do Congresso americano, sem a aprovação. Então isso é um ato de terrorismo, né? O presidente Biden mostrou que ele é um terrorista. Aliás, o golpe no Brasil contra Dilma foi organizado pelo presidente Biden, não era o presidente na época, né? O presidente Barack Obama, né? Mas foi ele que organizou. Houve também, só que isso nós já comentamos, houve o corte do petróleo russo, ainda há alguma exportação de gás da Rússia para os países europeus, ainda há exportação de petróleo e de carvão, mas foram sancionados, né? E hoje nós vamos começar falando sobre o corte das exportações ou das importações de minerais e metais, não é? Russian metals, another headache for manufacturers. Quer dizer, o que está falando? Está falando que os metais russos, né, são outra pesadelo dor de cabeça para os industriais. Por quê? Porque os industriais, a indústria dos países europeus é que está sofrendo, os consumidores e os industriais estão sofrendo muito, né? Não só os industriais, como também aqueles empresários do setor de transporte estão sofrendo tremendamente, né, com o corte da importação de gás, de petróleo, de carvão e agora com dos metais também da Rússia, né, porque era o maior fornecedor desses bens, né, para esses produtos para a União Europeia e a preços baixos, menores que os preços internacionais. E agora eles estão tendo que importar de fontes muito caras. E isso está sendo um pesadelo, né? Está causando uma desindustrialização da Alemanha, né? Da Inglaterra, da França, né? E dos outros países da Europa, né? E os preços da energia explodiram, fazendo com que a inflação nesses países se elevasse, né? Então isso é um problema terrível, nós vamos ver mais à frente, né? Bom, aqui tem a participação, né, da Rússia na oferta ou nas exportações, né? Bom, aqui está na produção, né, em 2020, né, dos principais, vários metais. Por exemplo, mais de 45%, né, 47%, 48% do urânio que é produzido no mundo vem da Rússia. Mais quase 43% do paládio, né? Mais de 30% dos diamantes, né? Depois você tem aí quase 15% paládio, níquel é mais ou menos 10%, o ouro mais ou menos 10%, né? Depois você tem outros, o próprio urânio 308, você tem a prata, você tem o chama minério de ferro, tá certo? Minério de ferro. E aí, e outros produtos, né? Tá certo? Cobre, né? Cobalto, zinco, molibdênio, obtilênio, não sei como é que fala isso direito. Então, esses são vários, né? Vários produtos, né? Que a Rússia é um grande produtor, tá certo?
Então nós vamos começar a falar do urânio, tá certo? Bom, aqui urânio, né? A Rússia, essa notícia que nós tiramos, né? A Rússia estrangulando, né? O poder, não, o ciclo, né? O ciclo nuclear do mundo. Tá? O Putin aí mexendo os dedinhos. Né? Bem, aqui, né? Nós temos aí, né? Quem produz urânio, né? Em 2021, né? Desculpe, os fornecedores de urânio para a União Europeia em 2021. Quer dizer, a Rússia, né, é o maior. Nós temos o Cazaquistão, a Nigéria, Canadá, Austrália, né? Tá certo? Então é um grande fornecedor. Continua sendo, principalmente os países do leste europeu. Por quê? Porque esses países, né, construíram usinas nucleares quando eles eram socialistas. E quem construiu foram os russos, né? E aí, quando houve a queda do Muro de Berlim, né, todos esses países falaram, não, nós vamos ser abastecidos, nós vamos nos conectar com os países desenvolvidos, capitalistas, que são os bonzinhos, né? E vamos deixar a Rússia, tá certo? E tentaram fazer, só que não conseguiram. A Westinghouse, né, que é a grande fornecedora de urânio, não conseguiu substituir, não conseguiu nem dar manutenção, nem fornecer o urânio enriquecido e nem conseguiu gerenciar as usinas de produção de energia elétrica com base nuclear, né, no leste europeu. Então os russos continuaram fornecendo, né? Então isso é muito importante, tá certo? Muito importante, né? Bem, e aí uma coisa que está dita aí no Observer, né? As exportações que são não é muito grande, 2 milhões de euros, né? Não foram afetadas, não foram sancionadas, exatamente, porque os europeus viram o seguinte, olha, eu não tem jeito de substituir o urânio russo, então nós não vamos importar, o que é muito interessante. Se a Rússia quiser realmente acabar, né, danificar a Europa muito, né, ela pode parar de fornecer urânio para as usinas nucleares russas que estão lá nesses países, tá certo? A Rússia, na verdade, pode fazer um monte de coisa, ela tem vários instrumentos e não tem feito nada, até porque eu entendo, a gente dá para entender isso, né? Ela quer preservar a economia desse país, porque esses países são parceiros comerciais. E você não pode quebrar o seu parceiro comercial, a não ser em casos extremos, né? Por exemplo, se houver uma guerra com a OTAN diretamente, a Rússia certamente fará isso, né? E aí a economia europeia, que já está em uma recessão por causa das sanções contra a Rússia, né? Não é por causa das sanções da Rússia contra esse país, é por causa das sanções desses países contra a Rússia, né? Elas aí vão entrar numa recessão mais forte, né? Mais forte, certo? Aqui, ó, aqui tem outra, né? Urânio, a Rússia, a dominação, né, da Rússia, do urânio russo, né, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estão fazendo um esforço, né, para tirar o atraso. Não adiantou nada até agora esse esforço, né? Aliás, os Estados Unidos reconhece. Olha, isso é outra coisa muito importante. 13% da energia elétrica gerada pelas usinas americanas, né, de geração de energia elétrica, são usinas nucleares que usam urânio russo. E não tem fontes alternativas. Pode ter daqui a 5, 6 anos. Tem que começar
Então, se a Rússia quiser causar uma corte da energia elétrica dos Estados Unidos de 13%, ela faz. Ok? Bom, e aí tem outra, né, outra notícia aí da Reuters, né? A empresa que mexe com isso, que controla isso na Rússia é a Rosatom, né? Em as exportações de 2022, né, cresceram 15%. 15% não é em valor, não. 15% em volume. Ok? Até porque a própria Europa, para substituir a energia russa, tem, no caso da França, por exemplo, tem aumentado a sua produção de energia nuclear. E aí tem que importar mais da Rússia, né? Bem, aqui tem, né, paládio, é outro produto, né, extremamente importante, né? Bem, e aqui tem, né, vamos começar, né, no caso das importações dos Estados Unidos. Quer dizer, 35%, tá certo? 35% vem da Rússia, tá certo? O paládio é um produto muito importante. Por exemplo, né, é muito usado na fabricação, na indústria automobilística, na fabricação de catalisadores, não? Catalisadores é o cano de descarga, o processo de descarga. Ali tem um catalisador, porque é ele que processa, né? Ele que não deixa sair muita fumaça, né? Por causa do problema ambiental, né? Antigamente não tinha esse controle. Hoje os carros têm que ter catalisadores. E esses catalisadores são feitos em grande parte de paládio, né? Pode ser feito de platina também, mas é outro produto que a Rússia exporta, né? Tá certo? Bem, e aí, né? Vem aqui, né? As exportações, as importações de paládio, né, da Rússia, de paládio russo por outros países, né? Até 2011, 2021, né? Observe aqui, vamos pegar apenas 2021, tá certo? Vamos pegar 2021. 2020 e 2021, observa o seguinte, né? Quais são os exportadores? Primeiro, os Estados Unidos, que é esse azul aí, né? Esse azul aí embaixo, nos Estados Unidos. Depois, o Reino Unido, né? Em terceiro lugar, o Japão. Em quarto, a Alemanha. Em cinco, a Hong Kong. Em seis, que é o verde, outros países, tá? A Alemanha, tá? Vários países europeus aí nesse meio, né? Tá certo? Observe que a Rússia, né? Aqui nós podemos pegar isso aqui e fazer assim. Aí não deu para ver. Difícil. Tá. Aí, ó, 6 bilhões, né, e 500 milhões de dólares, tá certo? Isso é exportação, não é exportação, um país exporta mais de 220 bilhões, 6 é muito pouco, mas é uma exportação, tem a sua importância, né? Então, e aqui está o que aconteceu com o preço do paládio. Como, na verdade, o que aconteceu é o seguinte, né? Com o fim da Covid, né, houve uma tendência de recuperação do paládio, do preço, né? Os preços de todas as commodities explodiram. Só que no caso específico do paládio, depois houve uma tendência de queda, e essa tendência de queda foi interrompida pela guerra na Ucrânia, né? E aí os preços subiram, né? Os preços subiram e passaram para um patamar, uma média maior, tá certo? Essa é a média, vamos botar aqui, né? Então, se comparar aí os preços do paládio hoje com os preços do paládio de 5 anos, 3 anos atrás, né?
eles são muito maiores, né? 4 anos atrás, digamos. Então, isso tem favorecido a Rússia. Isso não aconteceu só com o paládio, não, né? Bem, vamos pegar outro produto importante, que é o diamante. O diamante, ele não é uso só em joalheria, não, né? Ele é muito industrialmente, é um produto muito importante, né? Nos instrumentos de corte, né? De corte industrial, você usa laser e diamante. São os principais instrumentos de corte, né? Aqui está, né, as exportações em como é que chama? Quilates, né? Observe que quem que são os grandes compradores? Bélgica. Por que Bélgica? Porque Bélgica, né, tem a maior indústria de joalheria do mundo, está na Bélgica, tá certo? Em Amsterdã, que é o maior centro mundial, tá certo? Além disso, a própria Bélgica ainda produz máquinas que usam diamantes, mas principalmente joalheria, né? Depois você tem aí os Emirados Árabes Unidos, né? A Índia, Israel, etc, 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 né? Mas o principal é a Bélgica, tá certo? O principal é a Bélgica, né? Bem, né? Aqui está, né, a importação da Bélgica. A Bélgica cortou, né, a partir de agosto, como está vendo aqui, ela cortou, né, ela cortou as importações, mas depois voltou a subir, né? Continua bem menor do que era, mas ainda é exportado. Aqui, né? Aqui tem uma reclamação, observe o seguinte, né? É tempo para colocar os diamantes russos em Antuérpia, né? Na lista das sanções da União Europeia. Isso é um noticiário de 17 de janeiro. É um jornalista reclamando que os diamantes russos continuam indo para Antuérpia, né? Tá certo que é um grande mercado mundial, né? Sem sanções. Porque a Bélgica não deixa sancionar, né? Porque dá um grande prejuízo para ela, tá certo? Os diamantes representam 1% das exportações russas, né? E aqui tem outra notícia, né? Os diamantes russos, né, estão de volta no mercado. Qual o mercado? O mercado da Índia. Da Índia, né? Que é um grande também produtor de joalherias, né? E aqui, né? Rússia, os diamantes russos, a exportação de diamantes russos aumenta depois da invasão da Rússia, a invasão russa da Ucrânia. Ou seja, né? Não deu até agora, não temos problemas com a exportação de diamantes da Rússia, né? E a platina, né? A platina, né, é muito importante na produção de silicone, tá certo? Na produção de remédios, tá certo? De combustível, ela é usada em alguns processos, né? Na tecnologia de informática, né? A platina é muito usada para soldar os fios, né? Aquelas soldas ali, muitas delas são de platina, né? Você faz em material de tratamento de dentes, né? Odontológico, muitos são feitos de platina, né? E também na produção de moldes para a produção de vidro. Então tem um uso importantíssimo, né? Importantíssimo, né? Tá certo? E a Rússia, né, exportava, né? É um grande exportador, né? Um dos maiores exportadores de platina do mundo, tá certo? Bem, né? E aqui tem uma previsão, né? Quer dizer, o que aconteceu com platina? Continua, né? As exportações russas de platina continuam. Aliás, tem aquela
nós vimos anteriormente, né, existe um esforço, uma preocupação, né, existe um projeto dos produtores de automóveis, nas montadoras, reduzirem a importação de paládio da Rússia. Mas se reduzirem, elas vão ter que fazer seu catalisador a partir de platina, não de paládio, que na verdade é mais caro. Então se substitui o paládio pela platina. Tudo bem, mas ambos vêm da Rússia. E o catalisador de platina sai mais caro e é pior do que pelo menos sai mais caro. Não sei se é pior do que o catalisador feito de paládio, né? Então, prejuízo, tá certo? Bem, e aqui tem essa notícia aqui, ó, essa notícia aqui embaixo, né? O que ela está dizendo, né? Que vai haver um déficit de platina em 2023, ou seja, o preço vai subir, né? E como é que está o preço de paládio? Aqui está, né? O que houve, né? O paládio já está num patamar de preços, né, acima da média, né, antes da guerra, tá certo? A média dos últimos anos, né, ela tem sido, né, esse patamar aqui, tá certo? Ora, depois da guerra, né, ele subiu, tá certo? Mas essa média de baixa já era elevada por causa da recuperação da economia que estava saindo do Covid, tá certo? Então a Rússia, na verdade, tem, apesar de você ter inicialmente, né, uma queda do preço do paládio, né, você teve aqui uma queda do preço do paládio, só que depois você teve um aumento, né? Uma recuperação, e a perspectiva, né, é que esse aumento continue. Então essa é a tendência, tá certo? Que ocorre no mercado. De qualquer maneira, e o paládio representa mais de 3% das exportações antes da guerra, né? 3,2% das exportações russas. Bom, e o ouro? O ouro é um produto mais importante ainda, né, no caso da Rússia, porque observem que o ouro, né, representava 5,6%, 5,7% das exportações russas, antes, um dos maiores exportadores do mundo, né? E aqui tem o valor das exportações russas, né, por país, tá certo? O grande mercado, o grande comprador russo era o Reino Unido, tá certo? Grande importador. Aliás, era o maior responsável, 80%, mais de 80%, 85%, sei lá, 90% era das exportações russas iam para o Reino Unido, né? Então, bem, o que aconteceu, né? Vamos ver, né? O que aconteceu em vários sentidos, né? O interessante, né, é que o G7, né, anunciaram, né, quando? Anunciaram no dia 27, bom, final de junho, início de julho, eles anunciaram, né, que iriam impor sanções à importação de ouro da Rússia, certo? E efetivamente o Reino Unido fez. Então as exportações russas caíram muito, né? Só que o que aconteceu no período, né? O que aconteceu no período, né, é que as importações da China, né, cresceram 76%, mas era pouco, então ainda não, nem de longe compensou a queda das exportações russas. Mas aconteceram outros fatores, né? Um dos fatores importantes é o aumento, né, do entesouramento de ouro
pelos cidadãos russos, tá certo? Que subiu extraordinariamente, tá certo? Esse aqui é esse, principalmente esse aqui, ó, em barras de ouro, moeda em barras, que é esse azul aqui escuro. O resto é joalheria, que também é usado como uma reserva de valor, né? Aliás, por que você tem? Hoje isso está um pouco, tem muita razão, mas por que vem, de onde vem a tradição de você, ao ficar noivo, você dá uma joia, uma joia não, você dá uma aliança, né? Para a sua futura esposa, né? Antigamente essa aliança valia demais, né? Então é anel de compromisso, né? Você está dizendo que sua intenção é séria, porque você está, é como se você desse, não vou dizer um carro, né? Porque um carro é caríssimo hoje, né? Mas é como se você desse uma coisa muito valiosa para sua noiva, dizendo o seguinte: olha, eu vou casar com você, senão, se eu não casar, eu perco esse bem que eu estou te dizendo, né? E se tiver amanhã nós somos casados, entrarmos num problema de crise financeira, você pode levar isso né, por uma, ou pode vender, né? Ou você pode penhorar, tá certo? Então, por isso, aliás, esse é por isso que as pessoas têm joia, né? O motivo social é esse, é você constituir uma reserva financeira se as coisas derem erradas, né? Então é o que os russos estão fazendo, né? Estão aumentando a sua reserva de ouro, essas joias em geral, inclusive de joias de ouro, né? Ou barras de ouro, ou moedas de ouro, né? É o que está sendo é um grande. Outra coisa importante é dizer, e se a Rússia não conseguir mais exportar ouro, é um grande prejuízo? Não, porque ela pode pegar o ouro que ela produz e guardar. É uma reserva que você pode usar, que o Banco Central Russo, por exemplo, está acumulando reserva de ouro, né? Pode usar a qualquer momento, porque as moedas, né? Por exemplo, hoje existe uma ameaça, o dólar está se desvalorizando em relação ao ouro. Existe uma ameaça, por exemplo, se vocês olharem o que está falando John Hickens, né? Ele está falando exatamente isso. Você tem um problema com o dólar hoje. O dólar vai deixar de ser, está perdendo o seu papel de reserva internacional, né? Isso não é muito visível, mas nós faremos um vídeo só sobre isso, né? Mas então, quer dizer, se o dólar tiver uma crise, por exemplo, quando amanhã, né, ficar claro que os Estados Unidos e a OTAN perderam a guerra da Ucrânia, que estão perdendo de lavada, como nós vamos mostrar claramente, né? Quando isso acontecer, o dólar pode desabar. Mas se você tiver ouro, não, o ouro se eleva nesses momentos de crise, né? O preço do ouro se eleva. Então é ótimo você ter reservas internacionais em ouro, então não tem problema. E aqui tem o que aconteceu com o preço do ouro, né? O preço do ouro vinha, né, se elevando muito dramaticamente com a saída do Covid. Depois, né, na guerra da Ucrânia, você teve uma queda do preço do ouro por causa da valorização inicial do dólar, tá certo? E isso aí não só por causa da guerra da Ucrânia, mas por causa da elevação da taxa de juros pelo Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, correto? Mas hoje, né, com o desdobrar da própria guerra, o que acontece? O preço do ouro voltou a crescer. E de qualquer maneira, o valor dele é muito maior hoje do que era anteriormente. Então, a Rússia está ganhando. E mesmo que o Reino Unido pare de comprar ouro da Rússia, o preço do ouro está subindo. Então você está com um ativo que está valendo cada vez mais, né? Bem, e aqui outro produto importantíssimo, que é o níquel. O níquel é um produto que é usado na produção de bateria. Não só, né? Tem vários usos, né? Mas vamos usar o uso mais conhecido, né? É na produção de baterias, né? Baterias de níquel, né?
E aí tem algumas notícias, né? Primeiro, né? Em 2021, antes do lançamento da operação especial, né? O que aconteceu? Vamos colocar aqui, né? Quer dizer, quem que eram os grandes importadores? Eram maiores importadores era a Finlândia e os Países Baixos, né? Netherlands, os Países Baixos, tá certo? Os Países Baixos, né? Quer dizer, a Finlândia exportava $1 bilhão, né? E os Países Baixos 800 milhões, né? Mas aí, né? Bem, não? Quer dizer, ele não é um produto tão importante assim para a Rússia. Ele pode ser importante para os países que importam da Rússia, né? Isso aqui é muito interessante, né? Quer dizer, primeiro, né? Observe o preço do níquel, é a mesma coisa. O preço do níquel vai se elevar, depois ele sobe com a guerra, depois cai, depois sobe de novo, né? Está num patamar bem maior, né? Vou botar esse patamar aqui, ó. É bem maior do que o patamar, a média, né? De alguns anos atrás. Então ele está num patamar muito elevado, está favorecendo a Rússia, correto? A Rússia, né? A própria Finlândia, né? Como está essa notícia aqui, que foi 16 de novembro do ano passado, tá certo? De 16 de novembro do ano passado, né? Que a Finlândia, né, está importando mais níquel do que importava antes da guerra, antes da operação inicial, tá certo? E aqui, né, quer dizer, a Rússia pode, né, pode restringir suas operações de exportação de níquel e paládio, né, para retaliar ao aumento da forte elevação das tarifas de importação do alumínio russo. O alumínio, nós vamos falar sobre ele agora, né? Primeiro, né? As exportações de alumínio, né, russo, né? O alumínio representou 1,35% das exportações, representava antes da guerra, das exportações da Rússia, correto? Mas o que aconteceu, né? Aqui tem isso aqui é de fevereiro, 24 de fevereiro de 2023, né? 23, né? Que os Estados Unidos já fizeram isso, né? Impuseram um aumento de 200% da tarifa do alumínio vindo da Rússia, tá certo? Claro que a Rússia vai recorrer ao OMC, mas isso para os Estados Unidos hoje não vale nada, né? Então, só que o que acontece, né? Primeiro, né? Os preços do alumínio vinham subindo muito, né? Depois caíram, depois do início da guerra, e agora, né, deram uma recuperada, uma estabilizada, né? E eles estão, de qualquer modo, né, num patamar bem maior, não vou dizer bem maior, mas num patamar maior do que estavam anteriormente, né? Nós temos, esse é o patamar, né, um pouco mais acima, né? Isso aqui é o patamar, a média, né? Mas vamos supor que ele fique nesse patamar, né, de hoje. Então, será maior do que a média, né, anterior, tá certo? Então, a Rússia está ganhando, né? E aqui o que está acontecendo, né, com isso até o terceiro trimestre do ano passado, certo? Na quarta, né?
Então isso aqui vai até setembro do ano passado, setembro de 2022, ok? O que ia acontecer, né? O consumo de alumínio subiu, a produção de alumínio da Rússia está subindo. As exportações de alumínio da Rússia subiram. Em 2022, né? Então, maior do que do ano passado, bem maior, tá certo? O consumo caiu, porque o consumo caiu em grande parte, por causa da queda extraordinária da produção de automóvel na União Soviética, na Rússia. Por quê? Porque as montadoras, grande parte delas eram, né, francesas, a Renault, norte-americanas, alemãs, e todas praticamente fecharam, certo? Elas estão sendo reativadas, né? E a Rússia também está exportando os muitos carros da Índia e da China, principalmente da China, né? Então, por causa disso, né, a demanda por alumínio, né, caiu, porque o alumínio é usado na produção de automóveis, né? Mas você já tem um aumento do consumo. Por exemplo, né, você tem um aumento da produção de armas. O alumínio é usado em foguetes, né? Os foguetes são feitos de alumínio, tá certo? São feitos de ferro, porque é ferro mais pesado. Os aviões são feitos de alumínio, né? Duro alumínio. Então, você tem vários, e a produção de armas na Rússia está crescendo muito, né? Está crescendo muito. Então, a Rússia, quer dizer, está aumentando o consumo de alumínio, tá certo? Mas a exportação vai bem, muito bem, né? Vamos ver o que acontece agora com a queda das exportações de alumínio, né? Só que, como nós falamos, né, a Rússia pode retaliar, né? Eu não acho que vai fazer, né? Então, provavelmente, né, você vai ter menos exportações de alumínio neste ano. Ou não, porque depende do que vai acontecer com o preço. E depende de outra coisa muito importante, que é a recuperação econômica da China, né? A China acabou com o lockdown do Covid. Então, a China agora vai crescer aceleradamente. Aí, isso é um grande elemento para a Rússia, porque a China é um cliente preferencial da Rússia, ou vamos dizer, né? A Rússia é um fornecedor preferencial da China, até porque eles têm uma aliança, né? Então, eu acho que nós podemos ficar por aqui em termos de metais, tá certo? Tem outros, mas são produtos de menos importância, né? Então, vamos ficar por aqui, vamos falar sobre o trigo, né? A exportação de trigo, né? Principalmente, tem ainda na cevada, mas vamos falar no trigo e nos fertilizantes, que a Rússia é o maior produtor, né? O maior exportador de wheat, trigo, né, do mundo, tá certo? Mas aqui nós temos as exportações, né, antes da guerra, tá certo? Esse gráfico aqui, né? Essa figura aí, né? A Rússia exportando mais do que a Austrália, do que os Estados Unidos, do que o Canadá, do que a Ucrânia, que também é um grande exportador, e do que a França, tá certo? Que vários outros países aí, né? E inclusive da Argentina, né? Tá certo? E aqui tem, né, o que estava acontecendo com as exportações exportações russas, né, de trigo. Observe que o trigo representa 3% das exportações russas antes da guerra, né? Então, um produto importante, né? Quem comprava, né? Né, era principalmente, né, desculpa. Agora, em termos de fertilizantes, né? Quem eram os grandes exportadores, né? A Rússia, a China, o Canadá, Marrocos, Estados Unidos, né? Mas observe que a China, né? A Rússia, juntamente com a China,
são os grandes exportadores, ou eram os grandes exportadores de fertilizantes, né? E aqui tem, né, exportações das, vamos botar isso aqui, de NPK, né? São os três: nitrogênio, P é fósforo, eu acho, né? E K, esqueci o nome de K, NPK, bem, a cabeça tá com outras coisas, esqueci, veio na cabeça e saiu. Bom, NPK são os três grandes componentes dos fertilizantes, né? Cálcio, não sei, não lembrei mais. Bom, observe que a Rússia, né? A Rússia é o maior exportador de nitrogênio, tá certo? E de cálcio, né? De fósforo, né? Ela é quase, né? Ela é o terceiro lugar, tá certo? E o segundo, depois do Canadá, né? Do CAI, que eu já esqueci o que é, tá certo? Bem, mas então, quer dizer, ela é um fornecedor importantíssimo, né? E ao lado, na verdade, da Bielorrússia, que é um aliado da Rússia. E também está sancionada pelos países ocidentais, né? Então, essas são, aliás, e aqui, né, outro importante é dizer que a China é um aliado da Rússia, né? Então, mas realmente o que é importante é a Rússia e Bielorrússia, mas principalmente a Rússia, né? Então, isso dá uma ideia da importância da Rússia como exportador de fertilizantes, tá certo? E o que aconteceu com as exportações de trigo? Olha, o que está falando aqui, né? A exportação de trigo da Rússia, né? Esse 2002, né? Está dizendo o seguinte, né? As exportações de trigo, tá certo? O ritmo das exportações de trigo, né, ultrapassou o de 2021, apesar dos desafios, né? Apesar das restrições, né? Das sanções dos países ocidentais. Por quê? Olha, aqui a explicação está aqui, ó. Porque a Rússia, mudou os mercados. Ela passou a abastecer os mercados dos países em desenvolvimento, os países do sul, né? Egito, Irã, Arábia Saudita, Turquia, que hoje é um país mais ou menos aliado com a Rússia, né? A Argélia, né? Sudão, Israel, Líbia, Paquistão, Quênia. Então ela começou a abastecer os países do chamado Sul, né? Com exceção da Turquia e Israel, né? E outros, né? Que ninguém sabe que é. Outros, esses cinza aí, ó, esse cinza aqui é outros, né? Ou destino desconhecido. Pode ser até os países da Europa, né? Forma escondida, né? Claro que os Estados Unidos não compram, né? E tem países da Europa que exportam, mas foi formado um acordo com a Ucrânia por intervenção da Turquia. Como a Turquia é um país semi-aliado ou aliado da Rússia, né? Nessa guerra, o que aconteceu? A Turquia negociou com a Rússia que a liberação das exportações, né, de trigo ucraniano pelo Mar Negro, tá certo? E aí a Rússia criou um corredor que pode passar os navios que vão comercializar trigo ucraniano, né? E a justificativa da imprensa ocidental
é que os países subdesenvolvidos, os países do sul estavam precisando de trigo e a Rússia estava bloqueando. Eu falei, não, vamos liberar. A Turquia pediu, vamos liberar. O que aconteceu com o trigo? O trigo foi para a Europa. Foi para a Europa em vez de ir para os países subdesenvolvidos, né? Ou países do sul, né? Bom, mas aqui o que aconteceu com o preço do trigo, né? O preço do trigo subiu, estava subindo, aí disparou por causa da guerra, né? Depois caiu, tá certo? Mas mesmo assim, o nível dele hoje é muito superior, né? Muito superior ao que estava antes, né? Então, isso mesmo, o nível médio depois da guerra, vamos supor que foi esse, né? Tá certo? Então, os russos ganharam muito dinheiro, porque mesmo que o nível, quer dizer, olha a diferença entre esse nível, essa média e a média anterior. E vamos lembrar que a China está se recuperando. Isso pode impactar o mercado do trigo. Né? Bem, então, né, no caso dos fertilizantes, né, isso aqui, né, a notícia saiu na Financial Times dizendo, né, que o valor das exportações russas de fertilizantes aumentaram 70%. E, aliás, qual que é o principal comprador de fertilizantes russos? O Brasil. O Brasil que tinha, aliás, no governo Bolsonaro, a última grande empresa produtora de fertilizante do Brasil fechou. Isso é a política de terra arrasada do Paulo Guedes, né? Que é um terraplanista de economia, né? Então, e que a função dele é subdesenvolver o Brasil, né? Como é a do Bolsonaro, também era do Bolsonaro, né? Ora, então, o Brasil era um grande produtor no início da década de 80, tá certo? Bem, que foi extremamente importante, porque o fertilizante é feito de petróleo, tá certo? E nós substituímos o petróleo com produção doméstica, inclusive mas aqui está acontecendo, o que aconteceu com o preço do trigo, né? O preço do trigo no mercado internacional, né? Ele subiu muito por causa da recuperação da economia mundial, tá certo? E vai subir mais ainda agora com a China, né? E caiu um pouco, né? Mas aqui está, né? Exportações, isso aqui é pena que só vai até meados do ano passado, né? Mas as exportações da Rússia, né? Falou das exportações russas cresceram, né? Durante o período da intervenção da operação especial, ou seja, do ano passado, né? E esse ano devem crescer mais ainda. Então é isso, a Rússia foi beneficiada, né? Qual que é o resultado disso tudo? O resultado disso, né, é que a balança comercial da Rússia, né, que está representada aqui por esse quadro, né, amarelo. Isso aí não é balança comercial estritamente, porque leva em consideração serviços financeiros que não são serviços, né? Isso é uma forma dos caras que comandam os bancos dizer que eles estão contribuindo para a geração de riqueza. Não contribuem, né? Os bancos não geram riqueza, tá certo? Eles apenas movimentam dinheiro. Então, mas isso nós não vamos discutir aqui, tem um texto meu sobre isso, né? O que aconteceu, né, em 2022? Aqui, tá certo? Um extraordinário crescimento, né, dessas
da balança comercial da China, da Rússia, né? Da Rússia, né? Ou seja, né, em conta corrente não é só a balança comercial. A balança comercial, balança de serviços produtivos, como fretes, por exemplo, né, de serviços, e entra também a conta de transações financeiras, né, juros da dívida pública, da dívida externa, né, pagamento de royalties, pagamento ou recebimentos, né, de juros da dívida externa, já falamos, né, remessa de lucros ou recebimento de lucro das multinacionais, tá certo? Então, o que acontece, né? Esse 2022 foi um ano extremamente favorável, né? Quer dizer, os excedentes, o superávit em conta de transações correntes, né, foi de 227 bilhões de dólares. Foi uma maná para a Rússia, né? Então esse é o resultado, certo? Ou seja, até agora, né, nós ainda temos que ver os últimos aspectos, que nós o faremos no próximo vídeo, né, da guerra econômica contra a Rússia. Mas até agora a Rússia deu de balaiada, né? Não vou dizer que é 7-1, né? É 7-1, é o que nós perdemos no jogo, né, da seleção contra a Rússia, né? Contra a Rússia, não, contra a Alemanha, né? O jogo não da Copa que acabou de acabar, né, há pouco tempo, mas da anterior, né? Então, tá aí, né? Quer dizer, um jogo de 7-1, a Rússia está ganhando. Vai perder um dia, vamos ver. Os sinais são contrários. A China, que é um grande parceiro da Rússia e do mundo, né, está se recuperando, né? Vai crescer muito esse ano, né? Então, a perspectiva é de crescer até 5%. E aí, as exportações russas, principalmente de energia, que a Rússia está voltando suas exportações de energia para a China, né, vão explodir. Bem, então é isso, né? Nós agradecemos a participação de todos, né? De todos. E esperamos contar com vocês no próximo vídeo, que vai ser o último vídeo sobre isso, sobre a guerra econômica, né? Desculpa, foi uma série de vídeos. Nós vamos terminar essa série, né, dando um panorama geral, e aí nós vamos fazer sempre o acompanhamento semanal ou quinzenal dos acontecimentos, porque aí vai ser uma coisa mais interessante, né? Então, nós agradecemos a todos, né, esperando contar com vocês no nosso próximo vídeo. Obrigado a todos.